começamos mais O Sofá é Nosso. Hoje trataremos dois assuntos muito importantes no nosso primeiro bloco. O primeiro assunto é engenharia genética e o outro é biotecnologia. Eu vou chamar para cá o biotecnólogo Adriano. Vem para cá, Adriano. Bom dia, Adriano. Bom dia, William. Você tá bem? Tudo bem? Pode sentar no sofá. Com certeza. Ô, Adriano, você poderia explicar um pouco mais sobre o que é biotecnologia? Claro. Bom, a biotecnologia, ela envolve técnicas que permitem o homem utilizar organismos para a obtenção de substâncias de utilidade para o ser humano. Você poderia dar um exemplo pra gente? Com certeza. O exemplo, nós podemos obter no cruzamento de raças, como por exemplo raças de gados ou raças de cavalo, ou então até mesmo em vegetais, tornando-os mais ricos em determinados nutrientes. Por exemplo, pegar dois DNAs específicos e juntar para aprimorar, isso é biotecnologia? Sim, né? Com E fazer, certeza. por exemplo, alimentos transgênicos? Não, aí já está mais relacionado na área da engenharia genética, que será explicado no programa de hoje, certo? Certo, então vamos lá com o Rogério. É com você, Rogério. Bom dia, William. Bom dia, telespectadores. Estamos hoje com o seu José, que é um engenheiro genético. Bom dia, seu José. Bom dia. Bom, ele vai nos explicar melhor o que a engenharia genética faz, mais ou menos, né? Bom, engenharia genética envolve técnicas que permitem o transplante de genes do DNA de uma espécie para o DNA de outra espécie diferente. Dessa maneira, é formado o chamado DNA recombinante, que é a associação de duas ou mais moléculas de DNA de espécies diferentes que não são encontradas juntas na natureza. Bom, então é isso. E pra gente voltar com o nosso William, é com você aí no sofá, William. Bom dia, voltamos aos estúdios do Sofá é Nosso, com uma bela explicação do senhor José. E agora vocês podem enviar perguntas ao nosso Twitter, o Sofá é Seu. E já temos alguma aqui, ó. Vou pegar uma aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó, de uma professora aqui, ó, Alessandra, ó. Lá de Barueri, ó. O pessoal de Barueri, um abraço aí, ó. Abraço. Aqui, ó, que ela perguntou aqui, ó. Vocês podem dar um exemplo sobre engenharia genética? Mas é lógico, professora Alessandra. Estamos aqui com o nosso universitário Walter. Bom dia, Walter. Bom dia. Walter, você entendeu a pergunta da professora? Entendi. Então, faz uma bela explicação pra gente aí, É vai. o seguinte, professora Alessandra, e sobre o que o seu José falou, é o seguinte: o gado marrom, como vocês podem ver, ele produz bastante carne, mas ele não é imune às doenças e ao calor. Já o gado branco, ele é ao contrário. Ele não produz muita carne, mas ele é imune às doenças e ao calor. E juntando ao útil ao agradável, deu o resultado da Santa Gertrudes, que é um ótimo produtor de carne e ele é resistente às doenças e ao calor. Uma ótima explicação, Walter. Agora iremos para os comerciais e voltamos já já. Voltamos aqui, galera, com o Sofá é Nosso, e agora eu vou chamar o José, que estava na rua, para nos explicar a diferença entre biotecnologia e engenharia. Bom dia, José. Bom dia. Bom dia, pode sentar aqui? Estou com os dois, o biotecnólogo e o engenheiro genético, e agora eles vão explicar um pouco a diferença entre cada um aqui. Pode começar, Adriano. A parte da biotecnologia, ela corresponde a técnicas que têm permitido o ser humano utilizar organismos para obter produtos do seu próprio interesse. Já a engenharia genética possibilita a manipulação de moléculas de DNA. Por meio dessas técnicas, é possível gerar organismos transgênicos, mapear genes nos cromossomos e saber exatamente em qual cromossomo e em que lugar dele um gene se localiza. Legal, hein? Galera, muito obrigado pela participação de vocês, pela atenção, e aqui nós acabamos o assunto biotecnologia e engenharia genética. Agora vamos começar outro assunto, vigor híbrido. Híbrido é um cruzamento genético entre duas espécies vegetais ou animais distintas, que geralmente não podem ter descendentes devido aos seus genes serem incompatíveis. Este fenômeno foi estudado pela primeira vez em plantas por Joseph durante o século XVIII. Embora existam citações mais antigas sobre esse assunto, tanto em plantas como animais, foi ele quem deu o pontapé inicial. Como exemplo de vigor híbrido, podemos dizer o ligre, como a foto pode nos mostrar. Resulta do cruzamento de um leão com uma tigresa. Só existem ligres em um cativeiro, e muitas das vezes eles são estéreos. Voltamos com mais um assunto muito interessante. Agora vamos falar sobre biblioteca de DNA, e para isso vamos chamar o universitário Walter. Vem pra cá, Waltão. Opa! Vem, cara.
Você pode explicar aí a gente pra biblioteca de Claro, DNA sim. e tal? Biblioteca de DNA também pode ser chamada de biblioteca de genes. Sim. Uma biblioteca de genes é uma coleção de fragmentos de DNA de uma determinada espécie de organismo, obtidos a partir da ação de endonucleases de restrição, ligados a vetores apropriados e clonados após terem sido inseridos no hospedeiro, certo? Sim. É suposto que uma biblioteca seja representativa de todos os genes do organismo, sendo muito útil quando se pretende isolar um gene específico. Nossa, muito interessante, viu, cara? Galerinha, depois de todos esses assuntos, temos muito mais assuntos interessantes. Agora vamos falar sobre introns e exons. Eu vou chamar de novo o professor Adriano. Vem pra cá, Adriano. Com certeza. E aí, Adriano, vem, cara? Bem, tudo De bem. novo aí, bem, né? Adriano, você pode uma rápida assim, explicação sobre introns e exons? Claro, os introns e os exons, eles fazem parte dos genes. Os exons, eles codificam proteínas. Já os introns não fazem Ah, isso. isso significa que os introns, eles não codificam a proteína. Exatamente, não codificam. Ok. Uma grande maneira de recordar isso é considerando introns como sequências de intervenção e os exons como sequências expressadas. Sim. De acordo com as pesquisas, há uma média de 8,8 exons e 7,8 introns pelo gene humano. Agora, para finalizar, o sofá é nosso. Galerinha, chegou ao fim, né? Termina com um tema muito importante que tá mundialmente falado e Muito falado, né? acho que cai até em redação de Enem. É muito importante esse tema, galerinha. Prestem atenção. É o Projeto Genoma Humano. Fala um pouco pra gente aí, professor. Bom, o PGH, ou Projeto Genoma Humano, teve como objetivo mapear todo o genoma humano, a identificação de todos os nucleotídeos que o compõem. Ele constitui um esforço mundial para decifrar o genoma. Após a iniciativa nacional do Institutes of Health nos Estados Unidos, centenas de laboratórios de todo o mundo se uniram à tarefa de sequenciar, um a um, os genes que codificam as proteínas do corpo humano e também aquelas sequências de DNA que não são genes. Nossa, muito interessante, cara. Isso mesmo. Cara, muito interessante esse projeto Genoma Humano. Mas só uma dúvida assim que muita gente tem e tal. Como que é sequenciado esse gene? Você conheceu? Você já leu algum artigo sobre isso? Já, eu fui atrás de pesquisas, muitas, e descobri que para o sequenciamento de um gene é necessário antes que ele seja amplificado numa reação em cadeias de polimerase e então clonado em bactérias. Muito obrigado, professor Adriano. Muito obrigado pela participação de hoje. Valeu. Galerinha, a gente vai ficando por aqui, o sofá é nosso. Muito obrigado pela sua participação. Voltamos semana que vem, galerinha. O sofá é nosso, fica por aqui. Como é que vai? Hoje nós vamos falar com o seu José. Seu José é um engenheiro genético e ele vai explicar pra gente um pouquinho mais sobre a engenharia genética. Para, mano.